Fatoração de polinômios. Nós temos aqui 3 exemplos. O primeiro exemplo, ele é composto de 3 termos. Primeiro termo, x ao quadrado. Segundo termo, 3xy. E o terceiro termo, 6x elevado à terceira. A pergunta que eu faço, qual é o fator comum que aparece no primeiro termo, no segundo termo e no terceiro termo que eu posso estar colocando em evidência? Se você for parar para analisar, o que repete aqui, ó, x, x e x, não é? Então, eu posso colocar em evidência o x. Lembrando que vocês deverão colocar em evidência sempre o de menor expoente. Nesse caso aqui, o de menor expoente é esse aqui, que não tem nada, mas entende-se que existe um 1. Então, é ele que nós vamos colocar em evidência. Nós temos mais algum número ou alguma outra letra que podemos colocar em evidência? Não. Então, uso a multiplicação e vou abrir o parênteses. Agora, vamos começar a fatoração. Lembrando que eu vou colocar aqui, ó, na divisão, tá bom? Ó, quando tem a mesma base, aqui eu vou colocar 4, aqui eu vou colocar 1, só para que vocês entenderem, ó. Na divisão, eu vou conservar a base. E na divisão, nós vamos fazer o quê? Subtrair os expoentes. 4 menos 1, 3. E na multiplicação, eu vou conservar a base. Aqui entende-se que é 1, né? Eu vou fazer o quê com os expoentes? Somar. Então, 1 mais 1, 2. Eu só estou colocando esse lembrete aqui, porque é ele que nós vamos usar aqui para facilitar, tá bom? Então, foi colocado em evidência. Então, agora vamos aplicar a divisão, tá bom? Ó, do primeiro termo com o que foi colocado em evidência, tá bom? Ó, aqui entende-se que é 1 e aqui entende-se que é 1, ok? Ó, divisão. Na divisão não tem que subtrair? 2 menos 1, 1. Então, primeira fatoração já está completa. Segunda fatoração, 3 dividido por 1, dá, coloco o sinal de mais, né? 3 dividido por 1 dá 3, ok? Na divisão, x elevado a 1 dividido por x elevado a 1, eu posso cancelar. Sobra o que lá? O y. Menos 6 dividido por 1 dá 6. Na divisão, ó, x elevado a 3 com x elevado a 1, então dá 3 menos 1, vai dar x elevado ao quadrado. Acabou a fatoração de polinômio. Primeiro exercício está resolvido. Ah, professor, e agora, hein? Como que eu sei que está certo? Podemos fazer a prova real. A prova real, ao invés de usarmos a divisão, vamos usar agora a multiplicação, ok? Então, vamos lá, olha. Aqui entende-se que é 1, ó. 1 vezes 1 é 1. Na multiplicação, lembra que eu somo os expoentes? Então, olha, 1 mais 1, 2. Então, essa aqui está ok. Vamos para a segunda, né, ó. 3 vezes 1, 3. x1 eu não tenho aqui, mas eu tenho lá. E o y também não tenho aqui, mas eu tenho aqui. Copiar, então essa está correta. Vamos a essa daqui. 6 vezes 1, 6. Na multiplicação, eu somo os expoentes. Ó, 2 mais 1, 3. Então, prova real está correta. Vamos para o segundo exemplo. Qual o fator comum aqui que eu posso estar colocando em evidência que repete nos 3 termos ao mesmo tempo? É o 7, né? Abro parênteses, né? Vamos aplicar primeiro a divisão. 7 dividido por 7 dá 1. 1 que? O que sobrou no primeiro termo, que é o A. Vamos para o segundo termo. 7 dividido por 7 dá 1. Segundo termo, sobrou o B. Mais 7 dividido por 7 dá 1. Terceiro termo, sobrou o C. Prova real, multiplicação. 7 vezes A, 7A. 7 vezes B, 7B. 7 vezes C, 7C. Então, está certinho. Vamos para o terceiro exemplo. O que é que eu posso estar colocando em evidência olhando para esse exemplo? Olha aqui, ó, o x, x
e o x sempre, vou colocar em evidência, o de menor expoente, no caso, o x ao quadrado, ok? Vamos ver outra letra. Nós temos aqui, ó, y, y e y. O de menor expoente é o que tem somente um, né? Tem outra letra que eu posso colocar em evidência? Não. O z eu só tenho aqui. Aqui eu não tenho e aqui eu não tenho. E o número, eu posso colocar algum número em evidência? Não, não posso colocar nem o 8, nem o 6 nem o 10. Mas eu posso colocar algum número que dá para ser dividido pelos 3, não é? Se eu colocar o 2 aqui, não está certo? Olha, 8 dá para dividir por 2, 6 dá para dividir por 2 e o 10 também dá para dividir por 2. Então, ficou em evidência 2x ao quadrado y a primeira. Abro parênteses. O que é que vamos usar? Divisão. Primeiro termo, vamos dividir todo ele. Número com número, x com x e y com y, ok? 8 dividido por 2, 4. Na divisão, eu não subtraio os expoentes, as letras são iguais. 3 menos 2, 1. Y, as letras não são iguais, divisão, 2 menos 1, 1. Próximo termo, 6 dividido por 2, 3. Divisão, letras iguais, 4 menos 2, 2. Agora o y, divisão, y elevado a 1 com y elevado a 1, eu cancelo. Se eu cancelo, ele não vai entrar aqui. Próximo, 10 dividido por 2, 5. x2 com x2, olha aqui, ó. Na divisão, eu cancelo, né? Então, se eu cancelo, ele não entra aqui. O y, mesma coisa, ó, y elevado a 1, y elevado a 1, eu cancelo, então ele não vai entrar aqui. O que vai entrar aqui é o z. Então, fatoração concluída. Vamos à prova real. Para a prova real, é a multiplicação, ok? Ó, 2 vezes 4, 8. Na multiplicação, eu somo os expoentes. No x, 2 mais 1, 3. No y, 1 mais 1, 2. Então, essa daqui está correta. Próximo, então, vamos lá. 2 vezes 3, 6. No x, 2 mais 2, 4. E no y, não tenho nada aqui, vou copiar o que ficou lá. Então, essa aqui também está concluída. Próximo, 2 vezes 5, 10. O x2 eu não tenho aqui, mas eu tenho aqui. O y1 eu não tenho aqui, mas eu tenho aqui, né? E o z. Estão aí resolvidos todos os exemplos.